Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto na Quarentena da Bola. Hoje, como prometido, vamos falar da Liga Pro. Muita polémica, muita confusão, muitas ideias, muitas reflexões que foram tomadas hoje. Eu decidi chamar aqui um grupo de pessoas que conhecem bem esta liga, este campeonato, que também, e desde já eu quero aqui deixar muito claro, pessoas com coragem, porque aceitam dar a sua opinião sem qualquer tipo de problema, porque eu convidei várias pessoas que disseram que não podiam, não queriam, não era a altura, podia existir este ou aquele problema, e o presidente da Leixões Chade, o Jorge Teixeira como agente e o Ricardo como capitão do Feirense, da Feirençada, aceitaram o meu desafio para estar aqui hoje, naquilo que é a forma de estar da Quarentena da Bola, que é refletir sobre os assuntos. Por isso, antes de mais, agradecer a vossa presença, começando pelo Paulo Lobo, Presidente da SAD de Leixões. Sr. Presidente, obrigado por ter aceito o meu desafio para estar aqui hoje. Sim, é um prazer imenso estar aqui contigo, que é uma pessoa que eu conheço, tens feito um trabalho fantástico aqui, e é um prazer também estar aqui com o Ricardo, uma boa referência aqui na nossa Liga Pro, e com o Jorge, que é um amigo do que eu gosto muito, não é? É um prazer estar aqui com vocês e falar para a tua audiência, que é uma vasta audiência, e parabéns pelo sucesso que o teu programa está a ter. Muito obrigado, Presidente. Ricardo, nós conhecemos há uns anos, incluindo dar aqui os parabéns ao Ricardo e dar este exemplo. Antes de começarmos a falar de outras coisas, o Ricardo já há uns anos atrás começou a preparar-se para o fim do jogo e continua a jogar e muito bem, aos 39 anos, e eu acabei de lhe dizer em off que tem que continuar, não pode acabar nesta temporada desta forma. Ricardo, é um prazer receber-te aqui, fico muito contente como capitão do Feirense, mas no fundo vais representar aqui os jogadores neste painel. Obrigado por teres aceito. Claro, antes de mais deixa-me também agradecer-te o convite para estar aqui com todos vocês, o Sr. Paulo e o Jorge, e tu também. Dizer que é com muito gosto estou aqui e espero ajudar e contribuir aqui para levantar algumas questões, eventualmente responder a outras e podermos, de certa forma, esclarecer um pouco aquilo que o teu auditório, neste caso, pretende também ver esclarecido. Muito bem, falta falar de Jorge Teixeira, que já esteve aqui comigo quando um painel de agentes em que falamos dessas coisas todas na altura, há 4, 5 semanas atrás, ainda muito na névoa, agora já há mais algumas decisões, e na altura até abortamos a possibilidade de acontecerem coisas que vieram a acontecer. O Jorge tem 10, 11, 12 jogadores, não interessa, mas entre 10 a 12 na Liga Pro. O Jorge teve a coragem, quero aqui dizer, de publicamente emitir a sua opinião. Volto a referir isto, a coragem, porque muita gente opta por não o dizer, porque à frente pode ser de certa forma prejudicado. O Jorge é um amigo de muitos anos e por isso, como agente de muitos jogadores e como agente, ele está aqui como agente. Jorge, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje, para falarmos e refletirmos sobre a Liga Pro. Obrigado uma vez mais pelo convite, fico bastante contente do sucesso deste projeto, que tive também algum orgulho em iniciar nas primeiras sessões deste teu novo projeto e que hoje é, sem dúvida nenhuma, já uma referência nas plataformas de futebol. O Quarentena da Bola vai sendo falado por esse país fora, com milhares e milhares de seguidores a cada dia que passa. Parabéns também para ti. Muito obrigado, Jorge. Paulo Lopes, Presidente da SAD de Leixões. Eu vou arrancar já com uma questão antes que alguém a coloque, porque é evidente. Eu li uma entrevista sua, como toda a gente, no início de março, meio de março, quando o campeonato foi interrompido, em que o Sr. Presidente dizia, ok, não há motivo para não se jogar a Liga Pro, e entretanto, como responsável ou como membro da direção da Liga, acabou por votar esta descida do Cova da Piedade e do Casa Pia, e tem sido acusado um bocadinho por causa disso, e eu quero lhe dar já a oportunidade, logo no arranque, de dizer a sua opinião, porque é que na altura dizia que tinha que se jogar e entretanto acabou por votar esta situação, para percebermos o que é que mudou e entre essa opinião e esta decisão, para depois podermos refletir um bocadinho sobre isso. E já agora, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas a dizer que não compreendia o facto de não se jogar. Acho que até era uma oportunidade, porque a maior parte dos campeonatos estavam parados e era uma oportunidade de nós podermos vender melhor o nosso futebol. Contudo, não sou eu que faço as regras, não sou eu que dito as regras. Se me perguntares se eu concordo com esta decisão
de não se jogar a segunda liga, não concordo. Eu, na minha opinião, se a primeira liga tem condições para jogar, a segunda liga também teria condições para jogar. Mas, infelizmente, essa decisão não é uma decisão que passa por nós, é uma decisão governamental e nós temos que respeitar. Nós estamos num estado de emergência em que, como o próprio nome indica, permite alterações na lei, permite a criação de mecanismos de controle diferentes por parte do Estado. Eu limito-me só a aceitar aquilo que é uma evidência. Se me perguntam assim, mas as pessoas podem, a partir do dia 1, as pessoas podem ir aos supermercados, podem ir aos shoppings, podem ir aos cinemas, porque é que não podem ir, porque é que nós não podemos jogar a bola? Nem é por público para jogar a bola. Existe risco, foi a resposta, existe risco. E aquilo que nós pensamos, aquilo que eu pensei foi, se o governo acha que existe o risco da primeira liga não jogar, porque a segunda poderá não ter as condições necessárias para garantir a segurança, e se for preciso sacrificar a segunda liga em prol do futebol, para nós é muito importante que volte o futebol, e é importante porquê? É importante porque voltar à primeira liga neste momento, primeiro liberta a capacidade financeira dos clubes da primeira liga, o que é bom para o nosso negócio. E depois também permite que a primeira liga seja hoje uma experiência para a retoma do campeonato no ano que vem. Tudo aquilo que for hoje feito para se jogar à bola e as consequências disso vão servir, no fundo, para que nós possamos, no futuro, saber com o que é que podemos contar na próxima época. Se não fosse feito agora futebol, se agora não jogasse nem primeira nem segunda liga, nós não íamos ter a garantia, nem íamos perceber qual era a reação. Portanto, a experiência ia ser no início da próxima época. Enquanto assim, ao fazermos esta experiência, se calhar permite-nos recolher informação suficiente para que nós, na próxima época, então possamos voltar. Não é? Como o governo decidiu assim, a Federação assim o entendeu, a nós cabe-nos cumprir. E, no fundo, o que é que eu penso? Eu penso que a segunda liga está-se a sacrificar pelo bem da primeira liga, não é? E pelo bem do futebol nacional. E acho que é mais importante o futebol nacional do que a primeira, a segunda, a terceira ou qualquer um clube. Não é? O conjunto vale mais do que a parte, neste caso. E foi por isso que eu tomei essa atitude. Agora, esta atitude não tem nada a ver com o facto de descer, de eu ter aprovado ou não ter aprovado as descidas de divisão. O cenário que foi proposto foi, se a Federação não tivesse indicado 2 clubes para subir de divisão, nós manteríamos a mesma estrutura, subiriam, portanto, aqueles 2, mas nós não podíamos, nós tivemos para acolher aqueles 2, teriam que subir 2. Se não fizéssemos isso, o que é que acontecia? Tínhamos que fazer um alargamento. E um alargamento. Mas, Presidente, desculpa interrompê-lo, o alargamento não seria um mal menor, um mal muito menor do que propriamente a descida de clubes, como o Casa Pia e o Cova da Piedade? Existem várias consequências. Eu vou-te dizer, uma das consequências era assim, nós estamos há 3 anos a reduzir o número de equipes na segunda liga, para ela se tornar competitiva e financeiramente estável. Não é? Portanto, estaríamos a deitar os últimos 3, 4 anos fora. Não é? E estava-se a pedir aos clubes da segunda liga que aceitassem que para o ano descessem 4 equipes, que é um crime. Descer 4 equipes é um crime na segunda liga. Não é? E todos nós somos investidores e todos nós somos gestores do nosso negócio, do nosso clube, e não iríamos agora arriscar todos em conjunto. Isto é uma decisão que é unânime. Eu estou na direção da Liga, mas no fundo eu represento a opinião dos meus colegas, que eu gosto de partilhar com eles as tomadas de decisão. Não íamos agora nós pôr em causa o nosso futuro para defender o futuro dos outros. Não é? Porque, efetivamente, o Casa Pia levava 13 pontos de atraso e o Cova da Piedade levava 7. Eu acho que não foi por pouco, não foi por um ponto, não foi como aconteceu, por exemplo, no Campeonato de Portugal, que subiu o Aroca e só tinha um ponto a mais do que outros clubes, como o Praense ou o Olhanense. Né? É diferente, houve uma diferença de um ponto, quer dizer, a perspectiva que esses clubes tinham de subir era muito grande. Agora,
eu acho que era quase evidente que o Cova da Piedade e a Casa Pia iam descer, não é? É justo? Não, justo não é, mas é a medida possível, porque nós não temos que hipotecar a coisa. Mas o Presidente é contra o alargamento? Acha que o alargamento era uma má decisão? É uma má decisão porque faz com que para o ano deixam 4, é uma má decisão porque não existem condições financeiras por parte da televisão para pagar mais direitos televisivos, para pagar estes que paga hoje já é um valha-me-Deus, não é? E portanto era um retrocesso de 4 anos naquilo que é o nosso entendimento até é que num futuro relativamente próximo, quer a primeira, quer a segunda liga passem a ter 16 equipes. Só assim é que ela se torna sustentável. Presidente, deixe-me aproveitar a oportunidade de estar aqui e já agora agradecer a sua coragem, porque existiu muita gente que não quis estar aqui hoje, eu volto a dizer que não quis estar aqui hoje por vários motivos e que me pediu desculpa, mas disse que não podia dar a cara e que tinha receio de consequências e o Sr. Presidente aceitou e por isso eu dou-lhes parabéns por isso. Perguntar-lhe, aquela história que saiu cá para fora que o Mafra votou vencido, o que é que nos pode contar sobre isso? Quando foi feita a proposta, o Dr. Pedro Proença disse: a proposta é o Nacional e o Farense subirem em divisão, o Cova da Piedade e o Casa Pia descerem em divisão. Alguém se opõe a esta proposta? Fez uma votação, ninguém se opôs. Voltou a perguntar: mas alguém se opõe a esta proposta? Ninguém falou. Ninguém falou e ele disse: pronto, a proposta está aprovada. A seguir, o meu amigo Cristo disse: Pedro, mas o que é que podemos votar? Estamos a subir estes de divisão. Mas eu queria votar contra. E disse: agora já votamos, agora não tem remédio. Quanto muito você agora pode escrever aqui uma declaração de voto e dizer: que olha, é contra a decisão, mas pronto, se a sua votação foi essa. Eu sei que isto é um problema de nós estarmos a ter estas reuniões via web, né, via vídeo. Se calhar ele traiu-se um bocado e acabou por votar uma coisa que não queria, mas isso quer dizer, nós temos que estar concentrados naquilo que estamos a fazer, é uma reunião de direção, não é? E que ele votou, eu sou testemunha disso. Depois, quando reparou que tinha votado, quis voltar atrás, mas já não era possível, não é? Ricardo, na tua opinião... É verdade que é uma coisa importante, está gravado. Sim. Está gravado. Ricardo, como jogador, no fundo és capitão do Feirense, mas no fundo também deste painel também tivesse essa coragem e agradecer-te por isso, representas os jogadores. Como é que tu olhaste para esta decisão de interromper o campeonato e obviamente não se pode aqui dissociar como capitão do Feirense esta situação que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te aqui uma coisa que é, nós temos diversas formas de abordar este assunto. O Sr. Presidente abordou da forma, se calhar, diretiva. Eu respeito aquilo que ele diz. Eu tenho uma visão da parte do interveniente mais direto do jogador, como é lógico, não é? Eu não consigo concordar, ou seja, a interrupção da competição no tempo a que foi, há 1 mês e meio atrás, acho que foi perfeito e fomos um exemplo para todos e isso acho que foi super, super adequado. Esta decisão que sinceramente eu ouço as pessoas a dizerem que é governamental, mas eu não ouvi o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que a segunda Liga não pode jogar. Eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que a Primeira Liga e a Taça de Portugal poder-se-iam retomar. Eu não ouvi ele a dizer que a segunda não podia jogar. Não sei se há documentos em que isso conste da parte do Governo ou não, mas eu não ouvi isso a ser dito. Ou seja, a segunda Liga está a ser proibida quase de jogar com base... Eu não vejo nada de concreto. Não vejo. Eu não percebo. Eu percebo o que o Sr. Presidente fala, por exemplo, no sacrifício, que por vezes é preciso ser feito, mas um sacrifício, na minha opinião, implica um benefício. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas um sacrifício tem sempre que trazer um benefício. A gente sacrifica qualquer coisa para ir buscar qualquer coisa. Nem que demore, mas é para ir buscar. E eu não vejo onde é que está o benefício para a segunda Liga neste sacrifício. Pelo contrário, eu só vejo prejuízo. E vejo prejuízo para o jogador e vejo prejuízo para os próprios clubes. Os clubes de segunda Liga não são autossuficientes, não têm capacidade ou seja, são dependentes dos dinheiros das televisões, são dependentes dos dinheiros das vendas dos jogadores, e se não podem jogar, se não podem acabar uma época, como é que vão fazer esse encaixe de dinheiro? E nós sabemos que não são todos os clubes que vendem, e quando vendem são por verbas às vezes baixas.
mas tudo isso ajuda à subsistência dos clubes. E esta decisão de não retomar a segunda liga, é como eu digo, eu sinto falta aqui de ver, não digo base legal, porque eu não sei se ela existe ou não, mas tem que haver aqui argumentos fortes a dizer porquê que não se retoma a segunda liga. Não se pode só dizer, pronto, a segunda liga não retoma porque não tem condições, mas quais são essas condições? Onde é que elas estão escritas? Não é? E isto é um assunto super delicado, super sensível, mas carece de argumentos fortes para que as pessoas possam entender as razões pelas quais se estão a tomar determinadas decisões. Não querendo eu questionar se elas são certas ou erradas, simplesmente é preciso haver argumentos palpáveis de que as decisões estão a ser bem tomadas. Isso é a revolta do jogador de segunda liga, e mais uma vez, e como tu disseste muito bem, eu estou aqui muito mais em representação do que é o jogador de segunda liga do que a representação do Feirense. Não, estou aqui a representar o que é o jogador de segunda liga, e isto tudo levanta-nos questões super delicadas em relação ao futuro do jogador. Eu tenho 39 anos, se calhar não quero deixar de jogar futebol desta forma, mas eu não sei o meu dia da manhã, não tenho contrato, não me posso jogar, não me posso promover. Quem é que vai ligar para mim amanhã? Não é? Quem é que eu vou pedir responsabilidades por não me deixarem trabalhar? Porque não me estão a deixar trabalhar. E há condições, pelos vistos há. Porque se a Primeira Liga vai jogar, então é sinal que há condições. Então porquê que eu não posso trabalhar se há condições? São aqui uma infinidade de questões que acontecem, que levantam aqui dúvidas em relação a todas estas posições que estão a ser tomadas. Jorge, em vez de te ouvir a ti, eu convidei-te porque tiveste a coragem, como agente, de tomar uma posição, e eu volto a repisar aqui que no futebol português a mim me incomoda um bocadinho o facto do medo, da dúvida, de eu não posso dizer isto, senão aquela pessoa vai ficar chateada e tem que pensar um bocadinho nisto e naquilo e naquilo outro. Tu tomaste uma decisão de falar em prol dos 10, 11, 12, 13 jogadores, não interessa, que representas na Liga Pro. Para quem não te leu, qual é a tua opinião sobre esta decisão de interromper a Liga Pro? Eu, antes de mais, e estava aqui a ouvir atentamente o Paulo e o Ricardo, e eu não represento ninguém, eu represento a minha opinião, não venho aqui como representante dos agentes, nem como representante de jogadores, nem nada. Eu represento a minha opinião e pronto, e para o bem ou para o mal, estamos num Estado de Direito e acho que a posso dar, correndo risco, e tu dizes bem, no futuro não sei se vou ganhar ou perder, mas neste momento não estou muito preocupado com isso. Eu acho que há aqui duas questões concretas que se levantam e uma de base que está aqui inerente a todos, que é, neste momento, os intervenientes que estão a tomar as decisões, e hoje estamos aqui 3, vários quadrantes, mas estão a tomar muitas decisões, ou a maior parte das decisões, muitas das vezes em benefício próprio. Porque, pronto, eu não quero com isto, obviamente o Ricardo está aqui como jogador e frisou muito bem, tem 39 anos, mas obviamente que o seu clube está numa situação completamente ingrata, ou seja, está impossibilitado de poder concorrer, e que matematicamente é possível, ascender a divisão. Obviamente que difícil era ter aqui o capitão do Nacional e do Farense a dizer que querem que se reinicie os campeonatos. E o Paulo, obviamente, está numa situação confortável na tabela, que não sobe nem 10, mas se fosse presidente de Cova da Piedade, seguramente não estaria aqui a pensar no bem, digamos, dos campeonatos, mas estaria a olhar também um bocadinho para a injustiça de não poder competir. E pronto, e querendo pegar um bocadinho nas palavras do Paulo, nós não podemos tomar decisões com a palpa delas, porque estamos a 7 pontos ou a 10. Se matematicamente for possível as pessoas em campo garantirem os seus objetivos, não é, isso não basta para justificar o parar ou continuar. Eu acho, e agora voltando atrás, há duas decisões, aliás, há uma pergunta que se levanta. Há condições de segurança para se competir, sim ou não? Se sim, têm que competir todos em condições de segurança. Não há. A saúde pública é mais importante do que tudo, vamos parar todos. E agora eu pergunto, parou-se a segunda liga, vai-se retomar a primeira. O vírus, com as notícias que todos temos, continua na sociedade, ainda agora em 2, 3 dias, dobrou a taxa de infectados, ok? Ou seja, o vírus não está resolvido o problema. O Covid não está resolvido. Ou seja, quando é que vai iniciar a segunda liga?
Porque se não há condições para competir agora, daqui a 3 meses, em que o vírus, se não houver uma vacina ou uma cura, o vírus continua na sociedade, então a segunda liga não vai retomar mais. Isso é a pergunta que eu coloco. Agora dizer assim, mas as equipas da segunda liga não têm condições estruturais para poder competir. Segundo as notícias vêm a público, as equipas da primeira também não vão jogar nos seus estádios, vão ser eleitos estádios para que se possa fazer os jogos. E então, Jorge, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa. Sim. As condições estruturais, ninguém sabe quais são. Isto para ir um pouco enquanto o que estás a dizer, não é? É que ninguém sabe ainda quais são as condições estruturais, não é? Eu estou-me a basear nas notícias públicas naquilo que é conhecido, e na discussão. Claro. E se vão eleger, não é, os estádios do Euro, e bem, porque pronto, não havendo público e partindo todos por uma perspectiva justa, então vão crescer estádios. Da Primeira Liga, eu dou o exemplo do Gil Vicente, do Paços de Ferreira, do Moreirense, para que a Segunda Liga, se tem tão poucas e más condições na Segunda Liga, poderem competir em estádios dignos. E que há. Agora, nisto tudo, cada um está a defender a sua dama. E o interesse de cada sociedade e de cada clube vai-se falar sempre mais alto, porque é muito fácil, estamos numa situação a chutar contra a nossa baliza. E eu ainda não vi ninguém a fazer isso. E mais... Quando se toma uma decisão, Paulo, e agora a minha proposta sobem 2 e deixem 2, está tudo de acordo? Está. Isto não é uma reunião dos delegados de turma do 7º C. Estamos a falar do futuro do futebol português. Nós não podemos fazer uma reunião, uns com net e outros sem net. Malta, é assim, vai-se votar, sobem 2 e deixem 2, está tudo de acordo? Ninguém falou, ok, siga. Isto não é uma reunião do 7º C, delegado de turma. Eu entendo que a situação não é melhor. Eu entendo isso. Ultimamente, todas as reuniões da direção da Liga... Eu sei, mas isto é uma decisão que movimenta muitos interesses. Olha, eu não vejo. Eu vejo, obviamente, o nosso Estado governamental a tomar as decisões, e a maior parte delas eu estou de acordo, mas eu não vejo os treinadores a serem ouvidos. Eu não vejo os jogadores a serem ouvidos. Eu não vejo os agentes a serem ouvidos. Eu não vejo os fisioterapeutas e os médicos a serem ouvidos. Então, se nós fazemos todos parte do fenómeno, só fazemos parte do fenómeno para aquilo que, quando dá interesse, e quando não dá, tomamos as decisões assim, eu acho que tem que se pensar mais. Deixa-me força, Paulo, força. Para que não fique nenhuma dúvida. Eu, pessoalmente, Paulo Lobo, e Presidente de Eleições, se me perguntares a mim, achas que há condições? Eu digo, com certeza, na minha ótica, haverá muito mais condições para jogarmos nos estádios à porta fechada do que para ir ao cinema ou para ir ao shopping. Exatamente. É a minha opinião pessoal. Mas eu não choco de frente contra aquilo que são as diretrizes do governo, que não vale a pena. O Ricardo diz que não ouviu, mas a segunda intervenção do Presidente Costa, ele diz claramente que a segunda Liga não pode voltar, Ricardo. E o que é que nós podemos fazer? As pessoas têm que entender que muitas vezes as decisões que nós tomamos têm que ser mediante as condições que nós temos. A maior parte das pessoas, se calhar, não tem noção, mas o estado de emergência permite que o governo faça aquilo que entender, independentemente. Já não estamos no estado de emergência. Ainda não. Exato. Mas o estado de calamidade é muito próximo. Pronto. Ou seja, permite que a Constituição não seja sequer respeitada. Não é? É triste, é chato dizer isto. Eu acho que no meio disto tudo, acho que há uma questão tinha que haver uma questão de solidariedade entre os clubes. Acho que tinha que haver uma votação, na minha opinião, eu até não vou falar como agente, vou falar como adepto do futebol. Eu sentiria, como adepto do futebol, uma confiança na decisão se votassem 3 propostas e ganhasse a proposta A, ou a B, ou a C, em função das propostas apresentadas. E mesmo que na Liga, porque por isso é que muitas vezes se diz que não pode haver equipas de primeira nem de segunda, porque as que estão na primeira amanhã vão estar na segunda, e as que estão na segunda amanhã vão estar na primeira. Há sociedades desportivas, e aliás, e é bem que se diga que isto não pode, digamos, retirar a confiança na maior parte dos investidores que hoje estão no nosso futebol, que eles fazem falta, e hoje estamos na presença de o Paulo, porque hoje em dia não nos podemos esquecer que cerca de 60% a 70% dos presidentes das SADs e dos clubes vêm numa perspectiva de trazer capital que não havia no futebol, e que daí
de uma forma ou de outra, obviamente a querer o seu retorno, como em qualquer atividade, mas antigamente o papel do presidente era aquele sócio mais antigo, ou por carolice, e pegava no clube, e hoje em dia os clubes temos que atrair este tipo de investidores. E qualquer dia não temos confiança, esse tipo de investidores começa a não ter confiança naquilo que se vai passar. Eu vou-vos dar um exemplo claro. Fala-se nas condições estruturais da Liga. Nós temos hoje em dia na Primeira Liga uma equipa ou um clube, pronto, que joga, não tem campo, ou não tem símbolo, não tem poucos adeptos. E há outras equipas que investem em infraestruturas, em centros de estágios, em centros de treinos, e que não podem investir em instalações e condições e na equipa. Logo aí já está uma concorrência desleal, porque se eu não tiver despesas de investimento do seu ponto de vista estrutural, vou ter muito mais recurso financeiro para poder investir numa equipa. Logo aí já estamos a falar de coisas completamente distintas. Ou seja, acho que quando se fala em pensar o futebol, deve-se pensar e não agir a quente, agir a medir, digamos, as opiniões dos outros. Deixa-me só acabar. Eu acho que deveria ser Deixa-me só assim. acabar o meu Força, Paulo, força. E já agora respondendo a isso que disse o Jorge, que é muito importante. Nós não fomos postos entre duas opções. Nós foi-nos dada uma diretriz. A segunda Liga não pode jogar. E a Federação aceitou essa diretriz por parte do Governo e, posto isso, a Liga teve que aceitar. Não houve discussão. Quer dizer, não nos deram a escolher entre A e B. Não houve discussão. Sr. Presidente, mas essa diretriz vem por base em quê? É baseada em quê? O não poder jogar? A questão é esta que se coloca. Isso tens que perguntar ao Governo e à Direção-Geral de Saúde, porque eu, como te digo aqui, como disse no princípio, eu não concordo com ela, mas efetivamente foi-nos dada. Quer dizer, muitas vezes tu já deves ter sido parado pela polícia, que te multaram e tu não concordaste com a multa, mas tens que a pagar na mesma, percebes? É um pouco aquilo que se passa aqui. Não havia alternativa. A partir do momento, a direção da Liga sempre pensou assim. Houve uma altura que foi previsto fazer um play-off para os clubes de terceiro escalão. Exatamente. E depois houve uma altura seguinte que se decidiu que já não vai dar, a segunda Liga não pode jogar, também não pode haver play-off. E nós ficamos na expectativa correto, porque assim o Código da Piedade e o Casa Pia não deixam. Mas a partir do momento que a Federação nomeia duas equipes, e eu não vou estar aqui a discutir. Inicialmente nem nomeou. A Federação toma a decisão que vai indicar duas equipas e entre o anunciar e o indicar passaram quase 3 semanas a um mês. Não é? Ou seja, primeiro tirou a batata e depois é que foi decidido. A partir do momento que eles indicam duas equipes, tu tens que fazer alguma coisa. Ou só larga ou deixa alguém. Ou se larga ou deixa. Claro. Neste momento, não permite, nós não, sem uma Assembleia Geral, teríamos muita dificuldade de alargar. Percebes? Porque isso é uma questão estatutária e não se conseguia fazer. Se me perguntas assim, foi-te dada outra opção, que não esta? Não foi. Não me foi dada outra opção. Eu tive que optar por aquilo que era a única opção. Agora, não quer dizer que eu concordo com ela, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu gosto do Tiago, que é uma das pessoas que está à frente do Feirense, que eu tenho uma boa relação com ele, e desenvolvemos até muita relação agora no confinamento, porque nós falávamos quase diariamente. Se eu estivesse no lugar dele, não podia estar satisfeito. Não podia estar satisfeito. Mas eu tenho a certeza que o Tiago, se estivesse no lugar do Nacional, ia ficar satisfeito. Pois é isso que eu estava a dizer. É uma realidade. Os valores fundamentais. É lógico que nós sabemos que o futebol é como dizia o Jorge muito bem, infelizmente toda a gente defende a sua dama, nós sabemos que sim. Mas aquilo que está em causa aqui não é o defender a dama. Eu não posso sacrificar, como o Presidente disse há pouco, ok, a segunda Liga é sacrificada. Eu amanhã não consigo pôr comida em casa. Tenho 2 filhos. Eu não vou sacrificar um filho para dar de comer ao outro. Sim. Eu não posso fazer isso. E é isso que a Liga e o Governo está a fazer e não se pode distinguir jogadores da primeira. Se tu tiveres 2 filhos afogados, vais ter que escolher um, porque senão morrem os 2. Certo? E aqui a questão é essa. Tu tens 2 ligas a afogar-se e tiveste que escolher uma, senão morriam as 2. Escolheste a mais cara, aquela que podia gerar mais dinheiro,
no sentido de poder ajudar a outra mais pobre. Eu vou ficar expectante, eu vou ficar na expectativa de qual vai ser a data para o campeonato da segunda Liga iniciar e vou estar atento ao número de infectados e à taxa de infectados que vai estar nesse mesmo dia. Jorge, neste momento, segundo aquilo que são as indicações da Direção-Geral de Saúde, a segunda Liga está suspensa por data indeterminada. Nem sabemos quando é que vamos voltar. Era o que estava a dizer o Jorge. Está suspenso o começo da época que se aproxima. Está parado por data indeterminada. Pode ser daqui a 2 meses ou daqui a 2 anos. É preciso ter consciência disso. Mas eu acho que aquilo que é interessante nós discutirmos aqui é o porquê da decisão, na minha opinião, precoce, de decidir que a segunda Liga não retoma a competição. Ainda não sabemos sequer nem quais são as condições impostas pela DGS para que hajam condições. Aquilo que nós sabemos é que os balneários têm que ter mais de 150 metros. Presidente, eu respeito que digam isso, mas quer dizer, nós vamos para dentro de campo, andar afetados uns com os outros, e no balneário temos que estar uns dos outros. Não tem qualquer coerência isto. Mas vai haver estádios para toda a gente. Há estádios. Vai haver estádios do Euro e não são todos. Nem precisam todos. Mas eu concordo com o Ricardo diz. Então nós vamos lá andar agarrados uns aos outros e estar ao lado uns dos outros e tal, e nos balneários. Eu concordo com isso, mas infelizmente para vocês, não sou eu que mando. Se fosse assim, não mandava assim. Aliás, já disse que esta é a questão. Não é fácil, mas de qualquer maneira está aqui a dar a cara. Nós não podemos bater de frente contra um caminhão. Existe aqui o futebol, não é de todos nós, infelizmente. Não é de todos nós. Existem aqui entidades, existe a FIFA, existe a UEFA, existe a Federação, existe a Liga. Nós somos só players. Hoje somos nós, amanhã serão outros e assim. Os clubes é que duram toda a vida, não é? Nós nem isso. Nós somos fiéis depositários dos direitos de uma marca, só, mais nada. Neste caso, no meu caso, o Leixões. Eu sou, provavelmente, uma das pessoas que tem melhor relação com o Mr. Long. Certeza que na segunda Liga não há nenhum clube que tenha relações tão boas de amizade pessoal como eu tenho com o Sr. Long. Eu nunca vou a Lisboa, praticamente num almoço ou num janto com ele, portanto é uma pessoa que eu estimo bastante. Custa-me muito vê-lo descer, mas não houve outra alternativa. Quer dizer, se em vez de estar o Cova da Piedade no penúltimo lugar, se tivesse o Vila Franquense, era o Vila Franquense descer, e se fosse o Leixões, era o Leixões. Vocês perguntam-me, e vocês iam citar isso bem? Não ia. Nenhuma decisão que daqui partisse, e é isso que as pessoas têm que ter consciência, nenhuma decisão que daqui partisse que não fosse jogar os jogos todos até ao fim e agradar a todos. Ou então havia uma decisão forte de segurança e que aí ia meter todos no mesmo saco. Não jogava ninguém. Em dizer o quê? Meus amigos, um campeonato não se faz com 20 jornadas, vamos cancelar as competições e vamos... Não é reiniciar, Jorge, é iniciar o campeonato quando houver questões de segurança. Então parava. Eu sei. A Primeira Liga, a Segunda Liga, a Segunda Divisão B, iniciavam, quando houvesse condições, iniciavam o campeonato. Não homologavam este campeonato. Mas não foi isso que a UEFA mandou fazer. Pois. Tu sabes que nós... Não, a UEFA vai mandar... Houve países que fizeram isso. Os países cancelaram os campeonatos. Não, cancelaram os campeonatos, mas não retomam. Exatamente. Um campeonato novo. Deixa-me só explicar-te uma consequência. Força. Vocês dizem aqui, se não jogou a segunda, não jogava a primeira. Eu vou-te dizer uma consequência disso. Então. Uma consequência disso é que se tu não tiveres jogos para dares à televisão, eles podem rescindir por justa causa, não tens o serviço para te prestar. Sim, mas os novos contratos de certeza que já vão ter isso em consideração esta epidemia. Claro, não? Mas agora imagina o que é a televisão deixar de pagar a todos os clubes da primeira e da segunda liga. Mas então já não estamos a discutir questões de segurança e estamos a discutir dinheiro. Então já não estamos a discutir nada de segurança. Então podemos tirar a DGS da equação daqui. Não faz falta nenhuma a DGS então. Se é dinheiro que estamos a discutir... Não é? Porque é isto que revolta o jogador de futebol. E mais uma vez digo, obviamente que Feirense estava numa posição em que podia ainda lutar por um objetivo, tudo bem, mas a minha o que me revolta é eu não poder voltar a trabalhar, a minha o que me volta é eu não receber os 2 meses que me faltam porque não me deixam jogar e os meus colegas da primeira divisão, felizmente, vão trabalhar e vão receber. E eu vou ficar sem receber 2 meses, eu e os meus colegas todos. Quando uns jogam e outros não. Agora imagina os investidores que têm que continuar a pagar
as casas, os ordenados, mesmo que tenham em layoff, os ordenados são muitos, são caros. As estruturas, não sabes se vais jogar, não sabes se daqui a um ano estás a jogar, não sabes. Mas continuas a ter os custos. Mas sabemos que a primeira vai jogar. Nós não sabemos se daqui a um ano vai jogar, mas sabemos que a primeira tem que se acabar. É isso que não é coerente, Presidente. Ricardo, ela tem que se tentar recomeçar. Pronto, ok. Tem que se tentar recomeçar. Depois... Tem que se tentar recomeçar. Não é garantido que comece. Não é nem garantido que acabe. Muito menos que acabe. Não é? Presidente Ricardo, deixa-me só por aqui um ponto de ordem. Jorge Teixeira, queria dizer mais qualquer coisa? Depois tenho aqui uma pergunta para colocar a cada um de vocês. Eu queria, e pronto, e não queria, obviamente, queria fazer uma equação para as pessoas também se pensassem, porque eu também já fui dirigente, já fui diretor desportivo de um clube, e também sei da dificuldade que o Paulo fala, o que é gerir, o que é administrar um clube, e não é fácil. As ajudas são cada vez menos, antigamente eram menos até, agora ainda há algumas. Mas quero dizer, há clubes que podem entender isto, obviamente não na questão da segurança e da saúde pública, mas que imediatamente após ser constatada a epidemia, em 10 dias, meteram um layoff. Ou seja, e se nós estivermos numa situação de tabela que nem subimos nem descemos, colocando o layoff, ainda tendo este mecanismo de solidariedade da Federação e da Liga, podendo vender jogadores em qualquer altura, não será assim tão catastrófico para quem faz a gestão do seu próprio clube. Agora, nós não podemos estar a pensar que neste momento estamos na boa onda da vaga, mas também podemos pensar que podíamos estar na má onda, percebe? Imagina, eu vou dar um exemplo. Imagina que esta epidemia acontecia à 7ª ou 8ª jornada do campeonato, em que o Famalicão ia em primeiro lugar na Primeira Liga. Imagina que se fazia exatamente... Não, tinha a sua graça. Não, mas este não tem graça nenhuma. Agora o que é que se fazia? É um exercício. Não, é um exercício execuível de acontecer. Aconteceu. Sim, agora claro, podia ter acontecido em outubro ou novembro. Eu penso que nesse caso não ia ser homologado o campeonato. Ai não, mas porquê? Era muito é que está mal, mas é isso que eu me refiro, 70% do campeonato já foi realizado. Não, mas isso não estamos a azar palpa delas. Agora, se estamos a azar palpa delas... Nenhuma decisão ia agradar a todos. Olha, eu vou-lhe dizer, eu tenho o Zé Gomes no Marítimo, treinador do Marítimo. Imagino que isto não se fazia, digamos, os jogos nos campos do Euro, que não sabe se vai fazer. Como é que as equipas da Primeira Liga têm condições de viajar à Madeira? Tem outro exercício. O Portimonense, que está lá, tem o Paulo Sérgio, que está numa situação desagradável, que está abaixo da linha d'água, tem 6 ou 7 jogos em casa e 3 ou 4, 6 ou 7 em casa e 3 ou 4 fora. Não sei se é 6-4, se é 7-4. 6-4, acho. Ou 6-4, 6-4. Vai-se ver obrigado a jogar à porta fechada, não sabemos se recomeça e depois para. Acham isto justo? Em que os outros fizeram muito mais jogos em casa com a sua massa associativa e eles vão ter que fazer em condições adversas. Ou seja, não vamos encontrar uma decisão colegial. Claro. Agora, o que eu acho é que nós iniciamos um campeonato com uns moldes e com umas condições. E este campeonato não está em condições de ser chegado ao fim nos mesmos moldes e nas condições que o protocolamos. Considere-se nulo os campeonatos. Vai doer a muita gente também. Mas pelo menos não vai ninguém dizer que vai ficar mais beneficiado ou mais prejudicado. Porque muita gente diz, mas não podemos anular o que foi feito até aqui. Ok, não é? Já fizemos 70% e então quem vai à frente não pode anular o que foi feito até aqui. E então os outros vão anular o que também podiam ter feito e não fizeram até ao final do campeonato. Ou seja, é o meio copo cheio e o meio copo vazio. Jorge, deixa-me só... Foi uma decisão de muita coragem. Foi uma decisão muito difícil. É uma decisão de coragem, é uma decisão muito difícil. Paulo, esta era uma decisão difícil, de cancelar os campeonatos. Esta sim. Todas. E era uma decisão transversal, claro. Questiona aqui a transversalidade das decisões. Jorge, estás a falar desse apoio da Liga. Pois uma parte significativa desse apoio é garantido pelo facto da Primeira Liga jogar, que se não jogarem, não sei como é que vamos receber. Certo? 1 milhão de euros já vem daí. Não é? 500 mil euros vem. Mas esse 1 milhão de euros não é do fundo infraestrutural e eu faço esta pergunta no sentido de não podia ser usado para a segunda liga jogar, digo eu, esse dinheiro para dizer, ok, em vez de dar aos clubes, vamos doar este dinheiro para se criar as condições para se jogar a segunda liga? Segundo aquilo que a Direção-Geral de Saúde diz, tu tens que ter balneários com 150 metros. Não vale a pena eu dizer que não concordo. Eu também não concordo. Eu acho que eles juntam-se todos uns aos outros. Portanto, no cinema as pessoas estão lá. Eu não concordo.
mas segundo aquilo que foram as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, tu tens de ter balneários com 150 metros. Imagina o que é agora todos termos que fazer obras nos nossos balneários para começar a competição. E tu dizes-me assim, epá, e em setembro, se der para voltarem, ou em outubro, ou em novembro, tu vais ter, é uma das condições que já nos estão a dizer. É que tem que se fazer obras nos balneários para essa questão, caso ainda se continue a verificar o Covid-19. Agora, eu digo-te assim, vem 1 milhão de euros que vem da Federação, que a Federação nos deu. No fundo, são os 500 mil euros deste ano, das infraestruturas e do ano que vem, que nos adiantou. Vem 500 mil euros, que é de um fundo que o G15 criou para alguma calamidade. Portanto, é bem aplicado, aplica-se aqui perfeitamente, pode estar quedas e tudo mais. Pronto, ótimo. Mas o outro 1 milhão de euros da Liga está linkado aos direitos televisivos dos clubes da Primeira Liga. E se eles não jogarem, são um prejuízo efetivo para a Liga. Sério? Agora, em cada pessoa, em cada interesse, em cada clube, existirá um interesse. Naturalmente que um clube, por exemplo, como o Farense, que das 90% das jornadas que fez, estava em lugar de subida. Ou o Nacional, que lhe aconteceu a mesma coisa. Não subirem, também não é injusto. Também é injusto. Quer dizer, o Feirense, que estava a fazer uma... Eu até acho que o Feirense, se houvesse campeonato, se calhar subia, estava em franca recuperação, estava a fazer uma parte final do campeonato fantástico. É verdade, não teve hipótese de discutir a subida. É injusto também. É verdade que é injusto. Mas tinha que se tomar uma decisão qualquer que se tomasse ia ser injusta. Estás a perceber? E então não houve outro remédio que não tomar esta que... Eu achei que não houve interesse em que se jogasse a segunda Liga, Presidente. Não houve qualquer interesse em que se jogasse a segunda Liga, mais uma vez digo. Não se esperou para instruções Ricardo, da TGS. Não há interesse. A segunda Liga não há interesse, Jorge. Não há interesse porque em teoria só 4 equipas é que querem jogar. Que era o Esse é o Estoril, grande o Feirense, o problema. Nova da Mas é isso Piedade que e o eu me Casa custa a Pia. entender. Todos os Pronto, outros isso custa-me a entender. Vamos Clubes só de futebol ouvir recusarem-se a jogar Ricardo, e não força. terem interesse a jogar. Pá, os clubes de futebol... Isto levanta aqui um problema. São inscritos na associação, na liga, mas é para jogar, é para promover a prática desportiva, não é para se recusarem a jogar. A liga não devia permitir que o clube se recusasse a jogar. Mas eventualmente, se o Feirense ou se o Estoril estivesse na posição do Feirense e do Nacional, também não queriam jogar. Eventualmente, eu não digo que o Estoril não, eu não posso responder por isso. Eu não posso responder por isso. Não estamos a pôr aqui... Se fosse dessa forma, eu estaria aqui a dizer a mesma que é errado. Se fosse dessa forma, eu estaria aqui a dizer que é errado. Só pena do clube me despedir e o que quiser. Eu estaria aqui a dizer que é errado. Eu pautei a minha carreira sempre pela minha opinião e pela minha sinceridade e paguei algumas faturas por isso. Se assim fosse, eu estaria aqui a dizer que era errado. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho jogadores no Estoril, obviamente, e tenho no Portimonense os treinadores, mas também tenho no Arouca que subiu e tenho vários jogadores no Arouca e que também tirou vantagem, digamos, em teoria disto. E eu estou aqui a dar a cara também por isso. É a minha opinião, não é em função do que temos, o que estamos a negociar. Agora, eu acho que no fundo aqui estamos a manifestar todos a opinião, ok? Eu represento um pouquinho aquilo que é o sentimento do jogador de segunda liga, mas isto essencialmente é a minha opinião. Claro, ninguém fica contente de não jogar. Ninguém fica contente de não jogar. Eu acho que houve muita gente que ficou contente de não jogar. Ricardo, deixa-me perguntar diretamente. Vamos só pôr aqui um ponto de ordem. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Ricardo, os jogadores de segunda liga, da Liga Pro, no geral, e tu contactas com muitos, que eu sei, aliás, desde que souberam que tu vinhas aqui, sei que muitos te contactaram, ou que falaram contigo, portanto, o futebol é isto mesmo. Sentem que há um futebol profissional, mas há a Primeira Liga e há os outros, certo? E é o sentimento que te passaram hoje. Claramente, e esse é um sentimento, não é hoje, é um sentimento que se vem manifestando há largos dias atrás. E é um sentimento que nos revolta, porque nós todos somos jogadores iguais aos olhos do sindicato, nós todos fazemos parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que é assim que se chama a nossa Liga, Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Não se chama Liga Portuguesa da Primeira e Liga Portuguesa da Segunda, não é Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E a Primeira e a Segunda Liga estão lá metidas no mesmo bolo. Eu tenho a infelicidade de hoje jogar na Segunda Liga.
Os meus colegas, alguns têm a felicidade de mas estar tu na és primeira... jogador de Primeira Liga. És jogador de Primeira Liga. Obrigado. Jogaste muito mais Obrigado. na Primeira Liga do que na Segunda. É verdade. Então... Mas o presente trouxe-me até Sim, aqui, sim. não é? E tenho muito orgulho de jogar na Segunda Liga, de representar o Feirense, orgulhosamente o faço. Não é? Mas isto para dizer o quê? Ou seja, é um sentimento que nós temos de discriminação. No fundo, é um sentimento de discriminação que nós temos. Sentimos discriminados, sentimos-nos tratados de forma desigual e eu sei que há interesses, e nós todos percebemos que há interesses financeiros que têm que ser salvaguardados e tudo mais, mas nós só queríamos ter a oportunidade de, como o Remo falou há pouco, e muito bem, e eu identifico-me perfeitamente com isso, em vez de estar a reunir dinheiro para não se jogar, devia ser a reunir dinheiro para jogar, ou para tentar. Ok, vamos, em vez de darmos a cada clube 100 ou 150 mil euros, ou lá o valor que é, para dotar as infraestruturas das condições, não? Claro, e a segunda linha ainda tem uma vantagem por comparação com a primeira. Que a primeira tem um timing restrito para comunicar à FIFA quem é o campeão, quem é o... Exatamente. Nós na segunda liga não temos esse timing. Ou seja, nós tivéssemos que ficar mais um mês e meio a treinar em casa para nos prepararmos para depois da primeira liga acabar, nós podermos retomar a nossa competição nos mesmos estádios que eles utilizaram, nós podíamos fazê-lo. E depois a época a seguir seria planeada. O que me preocupa isto era uma hipótese. Não é? O que me preocupa é o que diz o Paulo, é que não há uma data para reiniciar. Aqueles mesmo equipas, as equipas da segunda liga não sabem. Claro, mas isso é mais uma razão para nos permitir terminar o campeonato depois de terminar a Primeira Liga, por exemplo, nos estádios que eles utilizaram. É mais uma razão para nos permitir terminar dessa forma. Ricardo, deixa-me só fazer aqui uma pergunta concreta, tenho outra para o Jorge. Sr. Presidente, Paulo Lopo, esta questão dos 180 mil euros é um atenuante em relação àquilo que seriam as receitas normais de um clube de Liga Pro até ao final da época? Não, portanto, estes 180 mil euros, por exemplo, no caso de Leixões, nós recebemos 45 mil euros por divisão por mês, falta-nos receber 2 meses e o prémio de classificação, portanto, falta mais um mês de março que nos foi pago, mas que nos vai ser descontado no ano que vem. Estamos a falar de 3 vezes 45 mais 50. Portanto, eu, grosso modo, vou receber aquilo a que iria receber por Queria receber, exato. Não, no caso do Torre da Piedade, vai receber um pouco mais, porque os valores todos são diferentes. No caso do Casa Pia, vai receber o dobro, por exemplo, né? E do Vila Franquense vão receber o dobro daquilo que era expectável. Se tu me perguntas se atenua, não. Nós somos agentes desportivos que trabalhamos o negócio do futebol. Não vale a pena as pessoas pensarem em outra coisa. Eu já sei que as pessoas não gostam de utilizar estas expressões, mas estas são as expressões verdadeiras. Eu não sei ser mentiroso, eu digo as coisas como são. Nós trabalhamos o negócio do futebol e nós só promovemos os nossos ativos, que são os jogadores, se eles estiverem dentro de campo. E obviamente que se eles estivessem dentro de campo, nós tínhamos a perspectiva de poder vender, que hoje não temos, e essa ninguém nos pode pagar, porque essa não é quantificável. Não é? Eu sei lá se eu agora fazia 2 jogos ou 3 e havia um jogador meu que daria nas vistas e que era visto por um olheiro de um outro qualquer clube e eu podia vender. Ou se calhar até já houve clubes que até já venderam alguns jogadores. Claro. É verdade. É verdade. Sim. Esta gente deixa aí. Mas não pode. Não, é verdade. Mas faço o que se pode pela vida, efetivamente. Nós tentamos sempre rentabilizar. Agora, tu sabes que nós rentabilizávamos melhor os nossos ativos se eles estivessem dentro de campo. Todos os empresários que escolhem o ramo do futebol têm de ter uma característica, que é gostar do futebol. Não é? Porque isto não é só um negócio, isto é um negócio numa coisa que nós gostamos, que é o futebol. E nós o que queremos é ver futebol, o que queremos é ter os nossos miúdos lá dentro, o que queremos é promover os nossos jogadores, e o que queremos é que eles possam vender e que nós possamos ter sucesso. Pronto, isto é o segredo de toda a gente. Portanto, é isso que nós queremos todos. Agora, não conseguindo isso, não conseguindo ir buscar as receitas, perdemos muitas, é inquantificável aquilo que nós perdemos, pelo menos garantiram-nos o valor que nós teoricamente necessitamos para pagar os acordos ou os layoffs, dependendo dos casos, não é? E é o mínimo, porque os jogadores têm família e também precisam, não é? Agora, tem os jogadores, tem as pessoas que estão dentro das estruturas dos clubes, mas os clubes também têm que sobreviver, não é?
E, portanto, é uma situação muito delicada. Eu vou-vos dizer, eu tenho 55 anos, eu já tinha passado por uma situação mais ou menos parecida em Angola. Eu passei a guerra da libertação de Angola quando tinha 10 anos, em Angola. Só que havia uma diferença muito grande. Nós, quando ouvíamos os tiroteiros, nós tínhamos que fugir para dentro de casa. Nós tínhamos um alerta, cara, ouvíamos os tiros. Ouvíamos os tiros e corríamos todos para dentro de casa, escolhíamos da cozinha, da despensa e tal. Aqui não, aqui nós não vemos de onde é que vêm os tiros. Não é? Aqui nós não podemos sair à rua. Isto é uma coisa única na nossa vida. Eu estou convencido que ninguém viveu uma situação destas, nem ninguém vai voltar a viver uma situação igual. Portanto, não peçam que as pessoas tenham decisões racionais e equilibradas quando estamos a passar por uma coisa pela qual nunca passamos e que não estávamos preparados para passar. Nós não estamos preparados para passar do ponto de vista pessoal, muito menos do ponto de vista empresarial e também naquilo que são as tomadas de decisão em relação ao futebol, não é? Quer dizer, é um desespero. É um desespero para os jogadores, mas também é um desespero para nós, para os presidentes e para e para nós. Vocês imaginem o que é, e para ti também, Jorge, mas agora imagina o que é, Jorge. Se daqui a 2 meses o futebol voltar, pronto, porreiro, nem é muito mal. Agora, se voltar daqui a 2 anos... É o que eu digo, a minha pergunta é essa. Por isso é que eu estava a dizer. A minha pergunta é essa. Exatamente, era por aí. Porque eu estou convencido que o Estado não vai ter dinheiro para continuar a claro que não. Tentar dar. Há que recuperar a economia. Eu acho que esta competição está completamente adulterada e por onde só havia uma forma, pronto, eu não me querendo repetir, de o fazer, que era essa. Que era, não há condições de concluir, tinham que estar como cancelados os campeonatos. Imagina o que é que podem dizer os clubes do campeonato. Do Campeonato de Portugal. Não ouvi, desculpa. Não ouvi. Imagina o que é que pensarão os clubes de campeonato de Portugal. Cancelar, exatamente, porque então, evidentemente, eu ainda há pouco disse, eu até contra mim falo que tenho vários jogadores no Arouca. Para mim essa decisão, a nível comercial, é uma decisão que até à minha empresa dá vantagem, mas eu também tenho que ver a questão dos outros, exatamente, que vão em primeiro nas suas séries e não têm condições de poder sequer disputar um play-off. Choca muito mais essa tomada de posição. Mas nem é só os 8, porque há outros que vão em terceiro lugar e também vão a 1 ponto ou 2 do play-off e também não têm condições de poder concluir. É verdade. Eu dou-te um exemplo claro. O ano passado, por esta altura do campeonato, a esta jornada, o Farense desceu de divisão. Exatamente, é verdade. E este ano subiu. Paulo, quando Leixões, quando estamos a falar de Leixões, quando Leixões subiu de divisão, com o Vítor Oliveiras da Manuel Teixeira, o Rio Ave ia com o Leixões à frente, o Rio Ave levava uma diferença de 8 pontos para o Vitória de Guimarães. E acaba por subir Leixões e Vitória de Guimarães. E olha que foi no último terço do campeonato. Jorge, deixa-me só os pontos são completamente irrelevantes. Sim. Na segunda liga, sabes tão bem quanto eu. Vamos só pôr aqui um ponto de ordem, porque para tentarmos até aqui no cheque, são muitos, como vocês podem ver, de resto, cada vez são mais, e obrigado por isso, para tentar aqui responder algumas questões concretas. Sr. Presidente, daquilo que nos puder ajudar, mais uma vez agradecendo o facto de estar aqui hoje a dar a cara, depois daquela célebre reunião de Lisboa dos 3 denominados grandes e o Governo, os outros clubes foram consultados ou não? Porque é uma dúvida que fica aqui muito grande. Nós, depois dessa reunião, tivemos uma reunião entre todos os presidentes dos clubes da primeira e da segunda liga. A seguir à reunião que os 3 grandes, o presidente da Federação e o presidente da Liga tiveram com o Governo, todos nós tivemos uma reunião em conjunto, onde debatemos vários temas, entre os quais o facto de terem ou não terem ido eles, porque é que foram eles, porque é que o Dr. Pedro Proença esteve para não ir e acabou por ir, pronto, e esclarecemos tudo, e eu acho que saiu até dali um certo espírito de união entre todos. Claro que houve algumas alturas de algum maior conflito, mas acabou por terminar como deveria terminar, que foi a aceitação da nossa parte. Quando eu digo da nossa parte, não é de todo, porque é impossível. Nós nunca conseguimos ter o todo, não é? Portanto, uma aceitação mais global daquilo que tinham sido as tomadas de decisão do Governo e um compromisso por parte da Federação, da Liga e dos outros clubes, e até destaco aqui o facto de o Presidente Salvador e o Presidente Luís Filipe Vieira fizeram muita questão de deixar claro
Presidente Pinto da Costa também, deixar claro que era importante apoiar os clubes e que se a Liga e a Federação não tivessem capacidade financeira para isso, os próprios clubes da Primeira Liga se dispunham a fazê-lo. E, portanto, quando isso acontece, eu penso que existe aqui um clima de solidariedade que é de enaltecer. E de interesse também, Presidente. A solidariedade vem porque a conveniência deles jogarem a competição permite-lhes serem solidários com os demais, porque se eles não jogarem a competição, a solidariedade desaparece. Esta é a verdade, não vamos andar aqui com paninhos quentes. É verdade, mas podiam jogar e nem sequer a ter, não é? Agora, também é verdade. Eu gosto muito de tirar as coisas positivas de tudo. E eu acho que saiu uma coisa muito positiva disto tudo que aconteceu. Saiu muita coisa mal. Se vocês me perguntam, a maior parte das decisões foram injustas. Mas não sei se haveria outras mais justas. Mas saiu aqui uma coisa muito importante, a terceira liga. Eu acho que isso é de uma extrema importância para o futebol nacional. É muito importante. Porque a decalagem que há entre os clubes tops da terceira liga e os clubes de baixo da tabela da terceira liga, estávamos a matar aquela divisão, estávamos a matar os clubes. E nós, é muito diferente para um Leixões desta vida, ou para um Feirense, descer a uma terceira liga, onde vai lutar contra os Fafos, os Bragabês, Guimarães, do que descer para aquela panóplia imensa de clubes, para depois subir em dois. Portanto, Presidente, mas não acha que o funil devia de abrir, tipo, se descem 2, sobem 2, ou se descem 3, tem que subir 3? Na minha opinião, e contra mim falo, porque nós não podemos ver só as coisas positivas, também temos que ver as negativas. Eu acho que deviam subir 3 clubes à Primeira Liga e 3 clubes à Terceira Liga. Por isso é que eu estou a perguntar, porque eu acho isso. Porque a rotação é importante, porque os clubes todos têm que ir passando pelas divisões para se poderem capitalizar e para também poderem fazer com que os seus adeptos sintam a presença do que é estar numa liga, do que é estar na outra. Neste momento, se vocês repararem, os clubes que descem da Primeira Liga, a diferença que há de valores de televisão, de transferências e assim, são sempre os principais candidatos a subir. Sempre. Deixa-me só dizer ao Jorge Teixeira que ele desligou o próprio micro e ele estava a tentar falar. Jorge, desligaste o teu micro. Eu dizia, ouvindo isso dos quadros competitivos, isto é um bocado de baralha de novo. Ou seja, andamos a mudar. Voltamos à terceira divisão. No ano em que nós subimos, não é isso. Na Primeira Liga desciam 3 e na Segunda Liga subiam 3. E havia 3 zonas, Norte, Centro e Sul. Da segunda divisão B, o Leixões subiu na Zona Norte, em que o primeiro sobe da Norte, o primeiro da Centro sobe na Centro e da Sul sobe. E então não havia playoff, não havia nada. Sim. E desciam da terceira. Eram mais os campeões subiam. Os campeões, titulava-se o mérito. Neste caso, o primeiro da série, no caso do playoff, pode subir o segundo da série e não o primeiro. Se no playoff ele conseguir ganhar os jogos. Ou seja, andamos aqui a baralhar e a dar de novo, e a mudar e a dar nomes às coisas. E vais ter aqui um problema muito maior, que se calhar há gente que ainda não se apercebeu, é que há clubes que vão descer 2 divisões, não vão descer uma. Sim. Há clubes que vão descer 2 divisões. Quem não subir, desce automaticamente. E os que descerem, descem 2, não é uma. É preciso ter alguma atenção. Eu concordo plenamente com o que diz o Paulo. Descer a divisão da segunda liga, como está agora, é uma loucura para subir. Não basta ser primeiro. Aliás, isso é toda a razão. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura. O quadro competitivo do Campeonato de Portugal é uma aberração. É uma aberração. Isso não há dúvida nenhuma. E descer para o Campeonato de Portugal para uma terceira liga, o Paulo Lobo tem toda a razão, é completamente diferente. Totalmente diferente. Deve ser claro. Agora, introduziu-se uma divisão nova, não é? No fundo, isto é o que é. É o estudo que eu tinha feito sobre isso. Esta terceira divisão pode ser um campeonato muito interessante. Para já, muito boas equipes. E depois a possibilidade destes jogos serem transmitidos no Canal 11, dar visibilidade a essa divisão. Tu não consegues dar visibilidade a 72 clubes. É impossível. E a 96 no próximo ano, Presidente, também lhe digo. É a minha opinião pessoal. 96 clubes no próximo ano. Eu percebo a transição, mas é a minha opinião, estou a deixá-la aqui. 96 clubes para o próximo ano também vai ser um desafio gigante, porque não vai resolver o problema grave que há no Campeonato de Portugal, de outros problemas, mas hoje estamos a falar da Liga Pro,
e portanto eu deixo isso para outros painéis, mas de qualquer maneira 96 clubes no Campeonato de Portugal, mesmo que de transição, a mim é uma coisa que me preocupa muito, porque eu fui diretor desportivo de vários clubes no Campeonato de Portugal, e se já com 72 ou 74 era difícil, com 96 vai ser pior. Vamos fazer aqui uma última ronda. Ricardo, o que é que tu achas, ou o que é que tu gostavas como jogador que acontecesse depois desta decisão? Acreditas que pode haver um volte-face? Não é possível? Não sendo possível, o que é que tu achas que deve acontecer de apoio aos jogadores, aos clubes? O que é que tu queres aqui deixar de reflexão também? Bom, em relação ao volte-face, eu não sei muito honestamente o que esperar. Eu quero acreditar, enquanto jogador de futebol, que haja bom senso e coerência de perceber que, na minha opinião, é uma decisão desigual e que discrimina claramente a mesma classe, neste caso estamos a falar de jogadores, mas eu sei que é difícil esse volte-face ter lugar. Outra coisa que eu acho fundamental também, da parte dos clubes, e nem falo por mim, há pouco falaram na indemnização, ajuda, chamem-lhe o que quiser. Eu levanto a questão, mas isso cobrirá aquilo que são os prejuízos dos clubes? Eu li hoje chegou-me um documento que diz que são 108 mil euros no máximo a cada clube. Cada clube receberá no máximo 108 mil euros. Não sei se é verdade ou não. E eu pergunto-me, compensará isto o prejuízo de não promover jogadores, de não retomar a competição? É uma questão que eu deixo no ar. E outra coisa que me preocupa bastante também é a situação em que fica o jogador de futebol, efetivamente. Não é? Vai ficar numa situação muito fragilizada, porque não vai ter oportunidade de se promover, não vai ter oportunidade de se mostrar. Sabemos todos que a segunda Liga e o Campeonato de Portugal, e quanto mais descemos, pior, as condições salariais que os jogadores têm são complicadas, são salários baixos, são clubes que não pagam, ou seja, isto tudo somado, vamos ter aqui jogadores em situações verdadeiramente problemáticas, porque primeiro não se termina a competição que estava a decorrer, e segundo, não sabemos sequer quando é que se retoma a outra. Ou seja, vamos ter aqui jogadores que já estamos há praticamente 2 meses de descanso, entre aspas, e se calhar vamos ter que estar mais 2 ou 3 de descanso até que haja alguma coisa, e os clubes depois vão contratar com base em quê? Não é? Os jogadores vão estar quase esquecidos, quase que já ninguém vai conhecer ninguém, vamos voltar aos vídeos como antigamente, contratar por vídeos, por DVDs e não sei. Quer dizer, vai-se levantar aqui um vazio muito grande e pode ser problemático para a classe do jogador. E acho que isso é claramente um assunto que deve ser levado em conta pelas entidades que tutelam o nosso futebol, pelo próprio governo, e neste caso pelo sindicato de jogadores também, devem todos trabalhar uma situação que possa salvaguardar, eu já não vou dizer os interesses do jogador, mas vou dizer a subsistência do jogador. Isso também é algo que me preocupa bastante a mim. Sr. Presidente, arrancou, será o Jorge Teixeira a fechar. A pergunta que eu lhe coloco como Presidente da Sala de Eleições, também porque acho que é legítimo falar da sua realidade, toda esta situação não coloca em causa a sustentabilidade do projeto de eleições? Tem que ligar o micro, Presidente. Claro que sim, que existe aqui algum risco, é um risco que é claro, e o que me preocupa mais é o futuro. As decisões que estão tomadas, agora estão tomadas, nós não as podemos mudar, infelizmente foram as que foram possíveis tomar, mas se o campeonato começar em setembro, não, porque era muito bom, os meus jogadores estão 6 meses sem jogar. 6 meses sem jogar. E isso é que é grave. Mas o que é que nós podemos fazer contra isso? Eu espero que o campeonato volte o mais rápido possível. Espero que isto corra bem. Toda esta experiência que a Primeira Liga vai fazer corra bem, porque quanto melhor correr aqui, mais fácil é que o nosso campeonato volte rapidamente. Porque eu preocupa-me o que é que eu vou encontrar na minha equipe daqui até setembro, porque são 6, 7 meses sem competir. E 6, 7 meses sem competir num jogador de futebol é muita coisa. Eu já falei com o meu diretor desportivo, eu penso que a nossa pré-época, quando houver eventualmente a previsão de início do campeonato, tem que ser na casa das 7 semanas, enquanto normalmente é na casa das 4 semanas, mas dada a paragem que houve, 6, 7 semanas é o mínimo, não é? E isso, de facto, vai ter o seu custo físico por parte dos jogadores, não é? Vai ser terrível para os jogadores também, vai ser duro para os jogadores, não é? Que é muito diferente do que teres um Valentim que faz um interregno de um mês e meio.
ou estás 6 meses sem jogar, não é? Sem dúvida. Jorge Teixeira, a tua última reflexão como agente, no fundo, mas também como conhecedor desta competição, o que é que queres deixar aqui também para a reflexão futura? Eu acho que aqui 2 palavras que deviam as pessoas pensar e incutir nas suas decisões, que é coerência e democracia. Ou seja, se as decisões forem tomadas com coerência e democracia, ouvindo todos os intervenientes e votando as várias opções, ganhando a maioria, aí ninguém tem por onde se queixar. Acho que aqui não houve isso. Na minha ótica, eu estou a ver, eu não estou a falar como interveniente, neste caso estou a falar como espectador. Sim. Ou seja, acho que não houve nem coerência nem democracia, porque democracia é votar-se de uma forma integral e justa e limpa e toda a gente dar o seu sentido de voto e, nesse sentido, tomar-se a decisão da maioria. Se a decisão da maioria era parar, então paremos. Se a decisão da Primeira Liga dos clubes era cancelar, então cancelemos. Se é retomar, ou seja, acho que deveria ser feito. E nós temos tempo para isso. Eu acho que esta quarentena deu-nos muito tempo para pensar não só na vida, mas também no futebol. E acho que tivemos tempo para isso. E por isso preocupa-me bem aquilo que o Paulo diz, realmente dos atletas estarem tanto tempo parados. No caso do Leixões, está em estado de igualdade com os outros clubes, que os outros também estão nas mesmas circunstâncias que estará o Leixões. Mas outra coisa que também me preocupa é os meus jogadores que terminam contrato e não estou a referir a Portugal, firmo a toda a parte do mundo, em que condições é que esses jogadores vão jogar sabendo que terminam um contrato e que se podem magoar e que estão sem contrato. Ou seja, isto é uma coisa que é para outro tema, que não é da segunda liga, mas que para aqueles jogadores que terminam um contrato e que vão jogar em condições adversas e agora voltando à Primeira Liga, é ver como é que eles vão responder a tudo isto, porque é como o Paulo disse, isto é uma situação completamente excepcional, que requer medidas excepcionais e ninguém sabe bem o que é que aí vem. Por isso eu acho que a coerência e a democracia deviam imperar no meio não só do futebol, mas no meio da sociedade. Totalmente de acordo, Jorge, subscrevo e quero, como palavra final minha, mais uma vez repisar, para quem não me ouviu no início, agradecer ao Paulo Lopo como presidente da SAD de Leixões, ao Jorge Teixeira como agente e ao Ricardo como um dos capitães de Feirense, mas acima de tudo porque está aqui a representar muitos jogadores que hoje também me contactaram a mim e que estão a viver uma situação muito complicada na Liga Pro, no Campeonato de Portugal e por aí fora. Agradecer-vos pela coragem, pela abertura, pela disponibilidade para refletirmos, porque acho que é assim que o futebol português evolui e, portanto, agradecer-vos a vocês, a quem nos seguiu e continuaremos a analisar esta situação. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Fiquem bem.